guys! Bem-vindos aí ao Por Trás do Job. Nesse módulo a gente vai desmistificar aí tudo que acontece por trás do set, dos making-offs. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar alguns trabalhos nossos aqui, né? Exatamente. A gente não tem making-off de todos especificamente para poder mostrar, mas a gente vai comentar junto com vocês como que ele foi desenvolvido, como que ele foi pensado e como que a gente chegou no resultado final. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses trabalhos, coloca lá na nossa página do Brainstorm, coloca a hashtag MoveOn, marca eu e a Dani pra gente poder saber o que você precisa descobrir em relação a esses trabalhos. E vamos lá para o primeiro job. Quantas bocas beijei por aí, tanto andei pra chegar até aqui. Quantas vezes decidi sair, pensando em encontrar alguém, na intenção de ser feliz. E eu já tava preocupado, o que é que eu tô fazendo de errado? Nessa idade meu pai já tava casado, tô bem atrasado. Até que eu encontrei você, até que eu encontrei você. Hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina eu perco até no par ou ímpar. Hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina eu perco até no par ou ímpar. Olha só que sorte a minha. E eu já tava preocupado, o que é que eu tô fazendo de errado? Nessa idade meu pai já tava casado, tô bem atrasado. Até que eu encontrei você, até que eu encontrei você. Hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina eu perco até no par ou ímpar. Hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina eu perco até no par ou ímpar. Olha só que sorte a minha. Hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina hoje acordei com azar no jogo, mas um amor aposta em dobro. Sei que depois dessa menina eu perco até no par ou ímpar. Olha só que sorte a minha. Então esse primeiro trabalho aí foi um clipe musical sertanejo do Matheus Yankee. Ele chegou pra gente com uma proposta já, uma ideia mais ou menos já específica, assim, que ele queria uma historinha junto com a música. Então a gente já tinha uma pré-ideia. O Lucas e ele fizeram um roteiro depois e a gente teve uma visita numa locação que ele já tinha determinado. Então a gente já conhecia o local, era um ponto positivo. E a gente foi lá um pouquinho pra ver as luzes que a gente ia usar, pra decidir como que a gente ia fazer mais ou menos as coisas. Porque é um lugar que a gente conhecia também, mas a gente não sabia se tava da última vez que a gente... Se estava igual da última vez que eu e a Dani estivemos presentes nesse local. Então a gente falou, vamos lá pra ver o que mudou, como que é a pintura do lugar, se é um lugar muito escuro, se é um lugar muito claro. Como é as luzes, porque quando a gente tá lá a gente tem pode tomada. ver... Tomada, importante tomada. Exatamente. E ver como que ia ser a acessibilidade pra gente conseguir produzir o que a gente gostaria de produzir. O que é legal? Já um dos primeiros pontos que a gente sempre fala é de você conhecer o lugar onde você está filmando, porque assim você vai conseguir ter um parâmetro muito maior. Então a gente foi lá para a gente poder saber, inclusive, o espaço que a gente tinha para escolher a lente que a gente ia usar
e como que a gente usar essa lente. É importante você conhecer, não é um dia antes do clipe, é importante você conhecer com um pouco mais de antecedência do clipe ou casamento, ou seja o que for, pra você já ter noção se você vai precisar alugar uma luz, se você vai precisar alugar uma lente, eu já ir com a câmera pra ter uma ideia, ou até com o celular, pra você ter uma ideia dos takes que você vai querer fazer ali. Então isso é muito, muito importante antes de você realizar e começar um trabalho. Falando sobre locação de equipamento, a gente não tem todos os equipamentos do mundo. Obviamente a gente não precisa também, a gente falou com você sobre o minimalismo. A gente, de equipamento de luz, a gente tem 2 LEDs e quando a gente precisa fazer algum clipe maior, algum institucional que dependa de ter luz, a gente aluga a iluminação. Provavelmente na sua cidade também tem uma locadora. Se não tiver, você pode montar uma. Brincadeira. Mas assim, na grande maioria das cidades grandes tem locadoras, que é onde tem a maior demanda por esse tipo de trabalho. E lá tem equipamento de luz, equipamento lente também, Se tem quiser alugar câmera mais tem foda. várias coisas, A gente conheceu o espaço e a gente viu que a gente precisava de alugar 3 Fresnéis. Até porque o cliente normalmente ele chega até você e fala, olha, eu posso gastar nesse clipe tanto. Aí você fala, beleza, com esse tanto de valor que a gente tem, com esse tanto de dinheiros que a gente pode comprar e alugar X coisas. É legal você dar esse leque de possibilidades pro cliente. Olha, eu posso fazer um clipe com X, 2X ou 3X. Isso interfere muito na qualidade do seu clipe, senhor cliente. Então, se você quer um clipe bom, a gente vai ter que alugar luzes, porque luzes são importantes para deixar a imagem bonita, que é o que o cliente quer. Ao longo do making off vocês vão ver que algumas vezes a gente queria ter mais luz, fazer mais coisas, mas a gente não poderia afetar tanto. Porque aí vem outra logística. Esse clipe que a gente vai mostrar para vocês, que é o clipe do Matheus Yankee, que foi o que vocês viram aí anteriormente, a gente levou 8 horas para produzir o clipe inteiro. Então, ao longo dessas 8 horas, a gente teve que dividir o clipe de 3 formas. Primeiro, por causa da logística, né, de todo mundo, de horário e tempo de todo mundo. Tinham muitas pessoas envolvidas. A gente contratou 4 pessoas para poder fazer aquela parte da reunião na mesa que vocês viram. E nessa parte, todo mundo tinha horário. Eu posso ficar até tal hora. Eu posso ficar até tal hora. Então a gente tinha que pensar nisso também. A produção de escolher o lugar, igual a Dani falou, foi do Matheus. A parte de alimentação, que é muito importante, se você for para um set, você saber o que você vai ter de alimentação, foi também tudo do Matheus. A gente, se você analisar o clipe inteiro, sabe, o cliente chega em você, o cliente quer locação, alimentação, pessoas, ele não tem que preocupar com nada. Assistência. O clipe sai bem mais caro. Então, o que foi mais fácil pra gente, que ele contratou a gente para dirigir o clipe e ele conseguiu produzir todo o restante, o que deixou muito mais tranquilo. Mas falando sobre as 8 horas e as divisões de 3 partes, foram assim, ó. A primeira parte, a gente desenvolveu toda a história do clipe, né? Onde a gente fez a montagem da mesa e tudo mais. Que a gente tinha mais figurantes para organizar, né, as pessoas e tal. Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí agora da primeira parte desse clipe, como que foi, e logo depois a gente volta comentando com vocês como foi a primeira parte da montagem. A gente vai fazer o clipe do Matheus Yankee. A gente vai ter 2 partes da música, é uma música bem curtinha. Ela tem uma parte que é mais filmística e outra parte que é mais musical. E aqui onde vai acontecer toda a parte filmística por enquanto. Aí aqui eu tenho ainda o globo. Se quiser, eu posso tirar aquela lâmpada ali também. O que mais? Se quiser. Deixa eu te mostrar aqui. Estou usando hoje 3 Fresnéis, 2 LEDs e a luz ambiente ainda. Estou montando 2 pro fundo. Esse aqui vai ser a contra da compensação pessoal, da compensação principal. Esse que está ali no fundo ali é a luz principal pra galera. E aqui a gente tem um que vai no fliperama também. A gente está tentando arrumar uma forma de prender a luz no teto. Deixa eu ver. Nossa! Aquela caixa de banho. Qual caixa? Essa aqui, ó. Isso madeira? Chaviga, né? Falou, pô. Pessoal, seguinte, prazer, meu nome é Lucas, para quem não me apresentei ainda. A partir de agora que a gente vai rodar o clipe, eu quero pedir a concentração de todo mundo, de verdade. Telefone, por favor. Eu sou um pouquinho chato enquanto a gente está produzindo, se eu ver que a gente está dispersando muito, porque eu preciso que a gente ganhe tempo. Agora já são 5 horas, a gente vai ter 5 horas para produzir a parte de história e a parte de musical ainda, a gente tem que montar a luz lá embaixo ainda. Então assim, eu preciso realmente da colaboração de vocês, tá? Vai ter que botar a grana.
Como é o nome dela? Mariana. A Mariana vai chegar com 2 cervejas assim, ó. A Mariana é uma mano. Mano, vai colocar 2 cervejas na mesa. Aí estamos espalhando, você vai tipo, mostrar só você no máximo jogando assim as cartas. Beleza, mais uma. Esse é o nosso fotógrafo do dia. Aí. Vai parar? Aí, pode chamar ele, Thiago. Valendo. Through all those highs and lows for you, I should get rid of you. You're just a fantasy, but the absence of you just makes my will increase. But the absence of you just makes my will increase. Vocês viram aí que tinha, além dos 3 Fresnéis que a gente alugou, a gente tinha 2 LEDs e além dos 2 LEDs, dos 3 Fresnéis, tinha luz no ambiente inteiro. Aquela parte que o Lucas tá conversando um pouquinho com o técnico lá do local, ele explica um pouco quais são as luzes que tem no local, e isso facilita muito pra gente saber o que a gente queria ligado, o que a gente queria desligado, porque como era, a ideia era estar numa boate, ser uma conversação ali, e tá rolando um jogo de baralho aqui. Então tinha que ter a luz aqui, tinha que ter a luz neles também. Então a gente posicionou as luzes e a gente ensaiou várias vezes para não ter erro na hora de ter essa passagem deles pelas pessoas, até chegar na mesa. Então a gente ensaiou várias vezes também. E como era só o que a gente tinha de recurso financeiro para poder locar equipamento e para poder utilizar, a gente teve que usar um pouco da criatividade. E como foi dividido 8 horas, um pouco de tudo, a gente não podia ficar movendo luz o tempo todo, porque a logística era muito mais complicada. Igual vocês viram aí, a gente pendurou uma luz no teto para poder fazer aquela luz ali da mesa. Eu gosto muito de luz quando a luz vem de cima. A gente pendurou uma luz no teto, e essa luz no teto a gente não conseguia cortar facilmente. Com fio de nylon. Não, era linha de pescar. Linha de pescar. A gente usou uma linha de pescar porque era transparente, não aparecia, e ela consegue segurar peso, né? Então o LED pesa tipo, sei lá, 1,5 kg, então ajudou a segurar. Só que como a gente não podia mover luz o tempo todo, a luz tinha que ser assim, ó, colocou aqui, faz toda a primeira parte da história, igual vocês viram aí. A gente ensaiou com a galera antes, a gente já sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia como ia ser no dia, como ia ser com os atores. Porque é lindo quando você escreve o roteiro no papel, tá tudo bonito, mas no dia sai muito um pouco do controle as coisas. Então a gente tem que saber lidar com isso, principalmente no começo ali do clipe, você viu o Lucas reunindo a galera, pra dar uma chamada de atenção na produção mesmo. Ó, galera, a gente tem tantas horas pra produzir isso, tem que sair o clipe nessas horas e a gente tá em muitas pessoas. Então o Lucas tem que coordenar todo mundo pra não sair disperso, mexendo no celular ou fazendo outras coisas que não seja ali na produção do Inclusive, quando você tá no... Eu sempre falo sobre celular. Eu amo meu celular, mas eu odeio telefones celulares em produções, em salas de aula. É igual você, se você estiver assistindo essa aula e você estiver com o seu Instagram aberto do lado do seu computador agora, cara, provavelmente você não tá assistindo essa aula, sua mente tá em outro lugar. Então, na produção, eu sempre cobrei muito isso. E aí vem um outro grande fator que é muito importante, que a produtora tem muita gente, né? Muita. Eu, Lucas e eu. E mais um assistente ainda, que foi, no caso aí, foi o Cezinha, nosso grande amigo, e também ele sempre acompanha a gente em algumas produções. Nesse caso específico, a gente precisava conseguir concentrar todo mundo, porque dentro de um filme, o ideal é que você consiga ensaiar as ações das pessoas antes, projetar, pensar na câmera, pensar na lente. 4 dias antes, a gente tinha 8 horas. E isso é o que antigamente as produtoras gastavam tempo pra fazer isso. Elas iam lá, ensaiavam, por isso tudo ficava maravilhoso. Hoje, com essa era de filmmaker, não sei se você já trabalhou com música, mas na música todo mundo quer tudo pra ontem. Então a gente não tinha tempo pra poder ficar ensaiando, era um dia e só. E o cliente também não tinha verba pra poder te pagar pra você ir lá ensaiar antes e depois fazer bonito. Tipo, ó, tem isso aqui pra poder fazer e vamos lá gravar. Então, a gente tinha, dentro dessas 8 horas, além da gravação, a gente tinha a parte de montagem de luz, a parte de montagem de direção dos atores. Então, o que eu acho de extrema importância para você conseguir dirigir alguém é você conseguir imaginar o que a pessoa vai ter que fazer. Então, eu sempre vou lá, faço, mostro pra pessoa como é que tem que colocar. A Dani fica orientando a galera que tá por trás ali.
enquanto eu consigo orientar quem tá dentro da roda ali da próxima gravação. E igual vocês viram, imagina se tivesse um trilho, uma grua, uma Steadicam. Assim, ia ser lindo, mas ia dar muito mais trabalho pra montar e desmontar. Então, como a gente trabalha sempre nós dois e mais um, ou mais dois, ou mais três pessoas na nossa equipe, a gente sempre coloca a mão na massa também. Então, vocês viram o Lucas ajudando ali a colocar o LED, ajudando a montar os Fresnel, pra ser mais rápido possível, pra gente consiga gravar o clipe com 8 horas de produção. Às vezes é assim, ó, Dani, segura a câmera, cuida das lentes, eu vou lá mover os tripés, já vou correr com tudo. Que facilita. Como eu também sei, né, eu já sei onde vai ficar a luz, eu já sei como que a gente precisa mais ou menos contar a história, é muito mais fácil eu ir lá pegar e agilizar do que pedir pra alguém pra depois ter que ir lá e dirigir a pessoa também. E esse é o nosso tipo de trabalho. Nós trabalhamos desse jeito e nós gostamos de trabalhar assim. Nós conseguimos conciliar muitas coisas. Eu, Lucas e mais um assistente, eu, Lucas, mais 2 assistentes e mais um filmmaker. Então, assim, lógico que tem produções que nós fazemos que são produções maiores. E que precisa de mais que pessoas. necessita, exatamente. E que esse o orçamento, e que o orçamento comporte mais pessoas. Mas esse não necessitava. Então a gente via que a gente conseguia tranquilamente dar conta de tudo. E é desse jeito que funciona. A gente entregando a luz, e assinando o contrato aqui, assinando o direito de imagem, que é uma coisa muito importante também. Então, dentro da nossa produtora, o Lucas fica mais com a parte de direção fotográfica, direção de pessoas e na parte de captação. Eu fico mais com a parte das pessoas, de pegar as assinaturas do direito de imagem, que quando a gente tem no clipe muitas pessoas, isso é importante. A parte de contrato, a parte de conversar com o cliente. Então, a gente divide mais ou menos assim a nossa produtora aí. Exatamente. O próximo ponto que a gente vai ver agora foi assim, ó, a gente terminou a gravação nessa parte de cima, onde era a parte da história, onde eles estavam chegando no bar, jogando ali no fliperama. E agora a gente vai descer para a parte musical. Por quê? Até as 7 horas da noite, se não me engano, os músicos ainda não tinham chegado. E eles iam chegar às 7 e eles tinham que ir embora às 9. 2 dos músicos principais, que era o cara que toca sanfona e o baterista. Então tem que ir embora, tem que chegar às 7 e ir embora às 9. E aí a gente falou, fudeu, porque a gente tinha que descer lá pra baixo e montar toda a iluminação. O que ajudou? Tinha um técnico de luz da casa, então ele conhecia todos os comandos do globo de luz, dos movies que ficam passando. É importante que, se você for trabalhar com movie, seja uma pessoa que conheça de movie, porque é cheio de programação, a cor pode trocar e você não gostar. Então a gente queria deixar em um ponto do jeito que a gente gostasse. Tinha também um fogo lá no fundo, igual vocês viram. E tinha um técnico pra isso também. E tinha uma pessoa pra isso também. Pra não ter problema com fogo, gente, porque, né? Ainda tinha um extintor de incêndio lá na hora, caso acontecesse alguma coisa. Até por causa do teto, né? A gente já teve boas experiências no Brasil com boates. Então, é importante que tenha essas pessoas específicas pra cada coisa. Outra coisa legal de falar também, ó, que lá em cima, nessa parte do teatrinho, a gente filmou, o Lucas filmou com a GH5 e com uma 35. Na verdade, o clipe todo foi só GH5. A gente ama GH5. A gente utilizou 2 lentes principais pra esse clipe, tá? Que foi a 35. A gente usou a 50mm da Canon também, mas a principal foi uma 35mm da Rokinon 1.5, que é aquela lente cine que tem os dentinhos. Eu gosto de trabalhar com ela porque o foco dela é muito suave, sabe? Então eu consigo voltar sem ela me influenciar ou me atrapalhar em relação ao foco. A gente utilizou também uma 50mm 1.4, mas foi para cenas específicas, tá? Para cenas específicas. Utilizamos a 24-105, ela é uma lente f4, então é um pouco mais difícil trabalhar onde não se tem luz, mas como esses ambientes tinham luz controlada, ela me ajudou muito quando a gente foi fazer essa segunda parte do clipe que vocês vão ver agora, que eu tô usando a Steadicam, que inclusive não foi feito com gimbal igual vocês viram, foi Steadicam, uma S40 pequenininha. Que a gente ama ela. Que é a mesma que vocês viram lá na aula do Giovanni. Essa Steadicam, cara, salvou nossa vida várias vezes. E a gente usou tudo em foco manual. A 35, ela é uma lente cine, então ela não existe foco automático, ela é toda manual. Então a importância aí de você saber controlar o foco e dominar esse foco. A 24-105 também, ela é uma lente que as pessoas usam mais que fotografia, mas a gente colocou ela no manual e usou ela no manual também. A 50 também. A gente ama esse domínio do foco, é importante isso. E até porque a gente estava utilizando o Metabones. O Metabones, ele não transmite informação eletrônica para a lente. Ele transmite, mas não ponto suficiente de você utilizar foco automático. Então, por isso que a gente está falando aí de você se acostumar com a distância do foco, para você conseguir produzir bem na hora. Então, a gente usou lente Canon com adaptador Metabones para GH5.
Aí tem gente que pergunta, já matando essa dúvida aí, Lucas, você prefere lente nativa ou você prefere lente com metabonds? Eu prefiro lente nativa, mas a gente já tinha várias lentes Canons antes, então a gente só foi no embalo e é isso. Então, a gente utilizou a estabilizador S40, que foi a steadzinha pequenininha, vocês vão ver a gente utilizando ela aí, 35mm 1.5, 24-105, 50 por alguns casos. Em uma cena específica a gente utilizou a 70-200, que é só aquele momento que ele olha pra trás e cumprimenta ela. O final, né? O Só finalzinho, a última cena. A gente queria muito ter feito o making off dessa última cena, só que a gente tava muito cansado. Mas antes da gente chegar nas cenas finais, vamos aí pra segunda parte do clipe pra vocês verem como que foi o desenvolvimento. That seems hard to believe. 500 miles in the seas, but nothing has changed at all. The man I wanted to be, the things I wanted to see. Uma música só, todo mundo normal. Vou olhar só com vocês aqui pra poder ter detalhes de todo mundo e depois de todo mundo que eu vou usar. Mas se a gente rodar umas 8 gravando, pode soltar, mano. Vai. Nothing has changed at all. The man I wanted to be, the things I wanted to see, are not in my range at all. Depois de garantir todas as ceninhas que tive que fazer as principais, a gente faz uma stead pra ter uma artística, tá vendo? No gimbals. Viu? Pior que nem acabou ainda. Tá na metade, vambora. Ô, essa música toca o Brasil inteiro. Então, o que eu sempre faço? Aqui é a luz boa. O que eu sempre faço? Eu garanto todas as cenas que eu preciso. E as últimas, como a gente não tem um trilho ou um traveling muito grande aqui, eu simulo isso usando a stead. Nem o gimbal eu acho que eu conseguiria fazer as movimentações que eu posso fazer com a câmera lateral. Que é, por exemplo, o mesmo eixo com a câmera lateral. No gimbal eu não conseguiria fazer tão fácil. Excelente. Falta usar não agora, né? Esse cara é o cara. O Thiagão. Oi? Ô, não tô conseguindo mexer meu braço. Vai.
então, senhorita Dani, o que você achou dessa segunda parte? Não, essa parte foi a mais legal, assim, que é a parte dos músicos mesmo. Então, quando você tá gravando um clipe e tem uma banda, primeira coisa é posicionar o cantor. Nesse caso, a banda não era junto do cantor, então o cantor ele queria, né, ficar na frente, porque ele é o principal E ali. é importante porque, assim, a banda às vezes pode mudar, sabe? O Yankee, o Matheus Yankee, ele é um cara que canta relativamente sozinho. Sozinho, assim, ele sempre precisa de músicos. Mas os músicos podem ser trocados dependendo do show que ele for fazer. Então, como ele é o artista principal, a gente distribuiu a banda de uma forma em que a banda não chame mais atenção do que o próprio artista. Isso também é muito importante. Isso. E aí, como vocês viram aí na parte de baixo, a gente gravou várias vezes e a gente gravou cada músico separado. Então a gente rodou a música aí umas 8 a 10 vezes, gravando cada música separada. Lá em cima a gente usou só a câmera na mão. Ali embaixo você viu que o Lucas usou bastante a câmera na mão, mas principalmente assim foi o movimento de câmera com a steady, que ficou assim maravilhoso. Então a gente usou várias técnicas que a gente aprendeu aí nos movimentos da aula passada, saindo da parede e aí mostrando o nosso cantor, e a gente dava orbital nele, né, fazia O próprio início do clipe já começa com a parte preta, que era uma parede, assim, escondi a câmera, desço e vou até o músico. O que é legal, galera, eu até falei que a gente poderia fazer isso com um trilho, por exemplo, né? Num clipe grandão, Com uma gigante, grua. com uma grua. Você ia botar um trilho ali e ia ficar fazendo isso no trilho. Só que, baixo orçamento, a nossa meta, a gente sempre fala sobre isso, é fazer o que as grandes produções fazem, só que com recursos muito menores, usando a criatividade. Então a gente queria simular um trilho ali na frente, onde que a câmera ficasse movimentando, e na hora que entrasse ele cantando, dasse uma vida pra coisa, e o que a gente tinha era a steady. A gente escolheu a steady porque a gente queria que a gente tivesse mais agilidade para poder fazer isso, e também para poder criar um desafio. A gente já tinha o Crane 2, mas a gente queria fazer justamente para poder conseguir ter uma volta melhor em relação a ele e ter mais agilidade. Você tem muito mais liberdade quando você tá com a steadyzinha, e isso foi muito bom porque o Lucas conseguiu percorrer todo aquele espaço que ele tinha ali, e o principal foi o posicionamento dele em relação às mãos, ao corpo. Você vê toda hora ele com o passinho da steady ali, então ele com os pezinhos mais agachados, o joelho dobrado, o braço sempre firme ao corpo. E isso é principal para dar toda a estabilização ali na hora da filmagem, porque o Matheus, ele virava muito, ele cantava, então às vezes o Lucas falava com ele, Matheus, olha aqui pra câmera. Então o direcionamento do cantor nessa hora também é muito importante. Você pode falar pro cara, olha pra mim, principalmente quando eu que editei o clipe, então como eu ia editar, eu já sabia o que eu podia tirar e o que eu não podia. Então, cara, olha pra mim agora e vem cantando junto comigo, segue a câmera, olha pra câmera, no olho da câmera, dá ideia. Lembra que a gente falou sobre a visão, sobre a visão do olho humano, como que a gente interpreta as coisas? Eu queria que a câmera movimentando fosse aquela ideia de uau, passou. Então a gente usou o steady também para poder fazer isso. Não, e isso foi muito legal. E uma coisa também legal de falar é essa direção também do cantor na hora de cantar, porque a gente coloca a música ali na hora do clipe, seja numa caixa de som, ali foi na boate, então tava muito mais alta, era muito melhor pro cantor ouvir, ter o retorno, e ele cantar com muita vontade, porque às vezes tem uma galera que canta assim, né, meio com uma voz assim, meio que dublando, e ele tem que cantar com vontade, porque na hora do clipe a gente tem que sincar a música em cima, então ele tem que estar cantando em cima. Já uma coisa falando sobre câmera na mão e sobre Steadicam, eu não sei o que vocês gostam, mas eu acredito que vocês gostam de movimento de câmera até porque vocês estão aqui no curso. A gente gosta muito da câmera viva, sabe? Aquela coisa acontecendo ali. A GH5 tem um estabilizador incrível, mas a gente não se apoia só nele. Quando eu fazia clipe com a Blackmagic, que era gigante, eu tinha a Blackmagic 4K gigante, assim, quadrada, ela já ajudava muito. Mas se você está utilizando qualquer tipo de câmera, cara, como você está filmando uma pessoa em específico, o movimento em si, o estabilizador ajuda, mas o que está em foco é aquela composição, então você nem percebe tanto. Então a gente sempre gostou dessa câmera viva, com ou sem estabilizador, tá? Agora, utilizando a câmera que a gente consegue ter uma liberdade muito maior dentro do set de estou filmando o cantor principal, consigo correr lá na guitarra num detalhe, voltar, ir lá na bateria num detalhe, e tudo isso sem eu perder, sabe? E aí que vem aquela coisa, de novo, o treino do foco, porque eu tava no rosto, galera. Ele ficava assim o tempo todo, ó. E eu não conseguia usar 1.5 o tempo todo. Então a gente tava com a lente 1.5, mas trabalhava em 2.2, 2.8. Nem sempre a gente vai conseguir aí colocar. É lindo o desfoque, mas assim, como é uma coisa em movimento, tá principalmente assim, cantor que adora jogar o microfone pro alto e voltar, então assim... era difícil manter o foco ali nele, então a gente trabalhou e a gente teve que abrir um pouco essa abertura, né, pra poder
trabalhar. Exatamente. O que é legal de vocês pensar? Tem muita gente que fala assim, como é que vocês estruturam um roteiro de tudo isso? É assim, ó, a música é o principal. Ele falou, a gente quer um clipe musical que tenha história, mas não é uma história que tem um pouco de musical. O musical é o principal. Então o que você estrutura? Tipo uma pirâmide. Música, história, conclusão. E aí foi assim que a gente dividiu. Só que a gente começou filmando a história por questões de horário. Senão daria para começar pela música e depois gravar só a história. Então a gente gravou história, música e história de novo. Que é essa terceira parte que vocês vão ver agora, que é o desfecho final do clipe. Exatamente. E antes da gente poder filmar tudo isso, a gente recebeu a música antes e ficou ouvindo várias vezes pra ter um pouco da noção de como que a gente ia encaixar essa história. O que e o que. Isso é muito importante também. O Você que vai que ficar com sua música na cabeça 1 mês, 1 semana, 3 meses. Até hoje a gente ouve e a gente canta ela inteira. O que foi legal da gente ter feito nesse clipe também? A gente queria que as partes principais da música fosse que ele estivesse cantando. Então a gente foi separando, ouviu a música, né? Botou tipo assim, faz um desenho de timeline, vem, ó, essa parte é importante ter música, essa parte é importante ter música, essa parte é importante ter música. Então sobra 2 espaços. Nesses 2 espaços a gente encaixa história. Então foi assim, a gente vai intercalando assim, monta uma timeline bonitinha, colore ali o que é, qual parte da música que ele tá cantando que é importante pra você, e assim você vai saber quanto tempo tem, quanto tempo você pode gastar, porque tem muita gente que fala assim, mas como que eu sei que essa conversação aqui dentro do filme vai ter 20 segundos? Você vai saber pelo tempo que você tem de história. E outra coisa importante também, enquanto o Lucas tá gravando, eu tava no making off, mas eu também tava na produção. Então eu tinha um papelzinho ali com o nosso shot list de o que foi gravado, o que não foi gravado, do horário que a gente tinha que ter em cima disso, pra poder o horário ser cumprido. Porque senão a gente acaba se estendendo muito e passando do nosso horário das produções, que eram as 8 horas, e do horário das pessoas também. Então você tem que ter bem uma noção de tempo na hora que você tá gravando aí, ou uma pessoa que te ajude a ter essa noção do tempo. Exatamente. Então, bora lá para a terceira parte. Então, pronto? 1, 2, 3, vem! Vem! Vai! Olha pra cá não. Tem que diminuir. Mais aqui pra fora também, em vez de ser pra parede, sabe? Valendo! Pega isso aí também. Água. Beleza. 3, 2, 1. Saúde ao Amém. clipe do Matheus, que vai ficar muito foda. Com certeza. Sucesso pra gente. Nó, Hoje cansado, 8 viu? horas de produção. Tá cansado? Pouca coisa. O que você achou? Oi. Seria mais fácil ou mais difícil? Eu achei que eu tinha certeza que ia ser muito mais fácil. Com certeza. Principalmente a questão da iluminação. Achei que a iluminação a gente conseguir colocar no lugar certinho, mas tipo assim, cada detalhezinho fez uma diferença enorme. Eu não esperava por isso. Mas o que eu achei mais legal foi a energia. Todo mundo incentivado a fazer um trabalho bacana. Pô, 1000%. É nóis, bro. Todo mundo na vibe. Olha a minha Ó, vibe Dom. que eu tô agora. Vou dormir 18.000 horas. Então, agora essa terceira parte aí foi mais um encerramento, fechamento, né? Que a gente colocou o finalzinho aí da história. É legal a gente mostrar que na parte que eles estão correndo ali no corredor, o Lucas usou muito essa questão da transição por trás da parede, no meio das garrafas, com um plano mais sujinho e de diferentes ângulos. Então eles passaram pelo corredor, o Lucas pegou de frente, o Lucas pegou de lado. Então, explorando bastante o lugar, apesar de ser um lugar pequeno, a gente quis dar essa ideia de ter várias câmeras filmando, eles estarem fugindo. Pra dar a ideia de que é uma pessoa vendo... Sabe quando você tá vendo uma pessoa correr na rua, tipo, fugir na rua, assim, que ela passa por várias coisas, e seu olho fica tudo... Passa várias coisas na frente, mas a única percepção que você tem são as pessoas. A gente usou essas ideias da garrafa aí, as mesmas coisas que a gente ensinou pra vocês. Pra poder ajudar a dar essa ideia de estou vendo de fora a situação, sabe?
E o desfecho aí final, que foi a parte que o Matheus tava beijando a menina e o nosso outro personagem rouba a chave dele, foi um pouco difícil porque era um beco e não tinha luz nenhuma. Então a gente teve que posicionar uma forma que o LED não aparecesse, mas que desse pra pegar ele pegando a chave, que frisasse esse detalhe, e a parte da rua também, que quase não tinha luz, então a gente tinha que arrumar um jeito ali de aparecer. O Fresnel tem uma luz muito dura, o LED tem uma luz muito dura, então foi difícil de colocar uma luz nele que ficasse legal, ali naquele Suave. escurinho. É difícil você simular um ambiente mais escuro, sem escurecer demais, porque as câmeras de cinema conseguem fingir bem uma noite, mas as nossas câmeras não. Se você não entendeu, é basicamente assim, ó, filma com muita luz para você reduzir a luz e parecer que tá de noite. Só que pode acabar deixando o seu clipe escuro demais e você não conseguir entender nada. E um negócio legal do final aqui também, a gente perguntou pro Matheus o que ele achou, porque quando o artista, o cliente, ele chega pra você com uma proposta, ele acha que é só você ligar a câmera e pronto. Vai ser de novo, nada demais não. Então ele não tem noção do trabalho que dá de montar uma luz, de planejar, de fazer os takes. Então é legal ele falando, achei que ia ser muito mais fácil, cada detalhezinho ali de luz, eu vi depois que fez toda a diferença. Então uma coisa que a gente sempre faz também, ao longo do processo de filmar, a gente mostra pro cliente, olha como é que ficou, olha que legal, é isso que você esperava, é isso que você queria. Tem gente que não gosta de fazer isso, galera, mas eu e a Dani, a gente ama fazer isso, de dar o rec, vai lá, mostra pra pessoa, porque às vezes a pessoa tá tímida pra poder se soltar diante da câmera, e quando ela vê a imagem, ela fala, nossa, mas ficou legal, né? Eu não sabia que ia ficar desse jeito. Porque a galera não tem noção nenhuma do que você está vendo, ou do que tá por trás ali da imagem. Quando você mostra, tudo muda, cara. Tudo muda. Então, às vezes eu prefiro perder ali 10, 20 minutinhos durante a produção inteira, mostrando 5 segundos de imagem, 10 segundos de imagem, para fazer com que a pessoa também se sinta empolgada. Porque às vezes a gente tá empolgadão e a galera tá lá, tipo, nossa, o que tá acontecendo, tá? Tem gente que não gosta de mostrar, às vezes, por medo. Você já viu quando quem é fotógrafo tira uma foto? Não, vou botar a foto não. Aí mostra, não, aí faz 5 fotos. Aí ele vai mostrar a foto pra pessoa, ele volta lá, apaga as outras fotos e mostra só a top, como se você só fizesse foto top. Então, assim, mostra a imagem, velho. É importante que as pessoas estejam vendo. Nos grandes sets de produção existe uma telinha ali à parte só pra isso. E um negócio legal também é no final, assim, a gente sempre comemora, a gente sempre gosta de manter a energia no nosso set o melhor possível. A gente tá sempre alinhado com os atores, com os assistentes, com o cliente, porque isso é muito importante pra produção sair mais perfeita possível. Além de ser um trabalho, é uma experiência também, né? E é uma diversão pra gente. É uma diversão, exatamente. Então a gente quer que seja divertido. E eu, velho, a Dani fala, eu sou outro cara na produção, porque eu fico extremamente sério. Mas ele não deixa de divertir também. É sério em relação ao profissional que você tem que ser, mas você também não deixa de brincar, de divertir, de estar ali com a pessoa. Eu pulo em todos os clipes. Eu sempre pulo, sempre brinco. Assim, a gente tem a seriedade, não é deixar de você ser sério. É você não esquecer de se divertir enquanto você está produzindo o que você tem que produzir. Então, outras dicas aí. Mostre pro cara que você tá fazendo, o que você conseguiu extrair de resultado. Pergunta se é isso mesmo que ele quer ao longo da produção. Obviamente tem cliente que é mega chato, mas tem cara que é legal de mostrar, sabe? O Matheus foi um cara incrível de se trabalhar. Ele pagou direitinho, o que é importante, né, desse universo. Ele pagou direitinho, participou de todo o processo de criação, deu ideias e dicas enquanto a gente estava editando. É legal também essa questão do contrato, galera. Contrato de imagem, contrato com o seu cliente. Faça o contrato antes, alinhe toda essa questão do pagamento, assine o contrato antes da produção, para que você não tenha problemas com ele no futuro. A gente sabe que tem muito videomaker que é enrolado, mas também tem muito cliente que é enrolado. Então a gente tem que fugir desses clientes aí e para ter a melhor experiência possível, tanto para você como produtor do vídeo, como para o cliente, como a pessoa que vai adquirir esse vídeo aí. Exatamente. E concluindo aí, para quem ficou em dúvida em que frame rate que a gente usou, a gente filmou tudo em 4K, e a gente fez um downscale para 1080, porque o clipe ia ser pro YouTube, para ele 1080 tava ótimo. A gente filmou tudo em 4K, com 400 megabits, porque eu ia trabalhar bastante na pós-produção, na coloração. A gente filmou tudo em 4K, em 24 frames, tá? Tem gente que adora gravar música em 30 frames, porque o áudio, basicamente, também vem em 30 frames. Tem um hertz lá, mas o áudio também vem em 30 frames. Mas o 24 sincou bem, então... Foi ótimo. Concluí tudo em 24, não teve problema.
O clipe todo foi rodado assim. Teve imagens que a gente rodou, igual vocês viram aí no making off, que não entrou pro clipe por falta de espaço. A gente colocou, mas estava ficando história demais. É uma música relativamente pequena e a gente queria muito mais a parte musical do que a história, mas que a história tivesse um storytelling legal ao longo do clipe. Então a gente gravou a história inteira e depois que a gente montou tudo, a gente veio eliminando. Lá dentro da pós-produção, eu monto uma linha, eu sinco tudo primeiro, sinco todas as músicas, todos os clipes musicais em cima do negócio. Você usa Pluralize, que é pra poder sincar a música? Não, eu sinco tudo dentro do Premiere mesmo. Como o meu é musical, é tudo bem certinho, sabe? Então, sinca tudo pelo dentro do Premiere mesmo, que eu seleciono todos os áudios, clico com o segundo botão, sincar, sincou tudo. Eu venho fazendo multicam para poder escolher o que eu quero, volto revisando depois para ver se não passou nenhuma imagem despercebida. A gente separa também muito bem, tanto na pasta quanto na linha do tempo, as cores de cada câmera, de cada história, da parte da história, da parte musical. Minha timeline fica uma tabela de cores lá. Então, a gente seleciona tudo isso depois, deixa tudo separadinho. Então, eu crio uma timeline pra música, uma timeline pra história. A história é mais fácil porque você já sabe o que tá acontecendo. Então, eu monto a história inteira, depois eu pego essa história, monto uma terceira timeline, monto música, na linha de cima, história. E aí a gente vem selecionando. Essa parte aqui, igual a gente colocou no roteiro anteriormente, fica aqui. Essa parte fica aqui. E aí, igual eu disse que teve coisas que não entrou, foi porque a história ficou grande demais. Foi tipo assim, 2 minutos de história. Eu não podia ter isso tudo. Então a gente queria ter 1 minuto de história e a maioria ser música. Então a gente veio selecionando e eliminando o que não ia fazer tanta diferença de tirar de dentro do clipe. E no fechamento ali também é legal que a gente sempre dá um brinde, a gente beber uma cerveja, a gente descontrair um pouco. Isso é muito importante também, tanto pro cliente que já tá assim, 8 horas de produção, pra ele é uma coisa esgotante pra gente, a gente tá acostumado aí com esse campo de batalha, mas pra gente também, pra gente ficar ali feliz, concluiu com o trabalho, terminou tudo. Isso é muito importante também, voltou pra casa com o dever cumprido. E como era pouca coisa, não tinha que ter uma equipe pra desmontar tudo. A gente mesmo desmontou a luz, guardou, só esperou os fresnéis esfriar enquanto a gente tomava cerveja, guardou tudo e fomos embora pra casa. E a gente entrega também os trabalhos, então, pela internet. A gente não entrega nenhum CD, pendrive, nem nada. A gente entrega ou por e-transfer ou pelo drive. É muito mais fácil. Nossos clientes, a maioria, usa isso pela internet, ou no site, ou no YouTube. Então, é muito mais fácil essa entrega pra eles também. É isso, guys. Se tiver alguma dúvida em específico aí, não esquece de colocar lá na nossa comunidade no Facebook da Brainstorm Academy. Marca lá, #MoveOn, marca eu e a Dani nos comentários, assim a gente pode te ajudar também. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender e compreender bem todo esse clipe. E vamos pro próximo trabalho, Vamos pro próximo trabalho.